chamado pelo WhatsApp, eles não estão muito interessados nas finanças da Conab, quer dizer que estão confiando. Estão confiando. Eu vou chamar aqui, vou convidar aqui o Fontes para presidir a Assembleia. Assim, não tem mais ninguém. Gente, bom dia. Aqui não tem como fugir. Isso virou uma irmandade, certo? Com os anos a coisa vai virando uma irmandade. Bom, eu gostaria de convidar a Hilda para ser a minha secretária. Pronto. Tem uma cadeira aqui, Hilda. Você cheiro? Não. Somos pequenos. Bom dia, bom dia. A presidente vai esperar primeiro todo mundo assinar o livro? Não, pode, a Maria vai pegar o pessoal para assinar o livro e você vai ler. Edital de convocação. Edital de convocação? Vocês querem a leitura do antigo? Qual deles aqui é o edital de convocação? Bom, o presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Administradores da Petrobras, CONAC, em consonância com o artigo 35 do Estatuto em vigor, convoca seus associados, quite com suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 9 de abril de 2025, Avenida 13 de Maio 13, 15º andar, salas 1511/1517, na sede da CONAC. A primeira convocação será às 10 horas e a segunda convocação às 10h30, com qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta: A. Apreciar e decidir sobre o balanço anual de 2024 com o parecer do Conselho Fiscal. B. Apreciar e decidir sobre a proposta orçamentária para 2025, esse ano. E C. Assuntos gerais, certo? Rio de Janeiro, 20 de março, a nossa assinatura da nossa presidente. Pronto. E agora? O que eu faço? Agora, aí tá falando que tem que ler a... Balanço. Sim, vocês querem saber se... Precisa ler a ata da... Maria, presta atenção um instantinho, que eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Se vocês acham que precise de ler a última ata ou não. Você faz a proposta para o pessoal e aí vocês vão dizer. Concordo. Deixa eu ver A leitura da... Aqui tem o balanço patrimonial. Mas eu primeiro gostaria de... Precisa ler esse balanço patrimonial? Bom, existe um segundo item aqui, que é o balanço patrimonial. Prezados associados, informamos que o balanço patrimonial de 2024 ficou pronto neste mês de fevereiro e que estamos enviando cópia e anexo para seu conhecimento, conforme estabelece o Estatuto. No próximo mês de abril, em data a ser comunicada, teremos a Assembleia Geral Ordinária, onde apresentaremos para aprovação o referido balanço patrimonial do ano de 2024. Ficará também à disposição dos sócios interessados cópia do balanço da sede da CONAC, que poderá ser consultada por quem assim o desejar. Aguardem a divulgação da Assembleia Geral Ordinária. Saudações à nossa presidente assinando o documento, certo?
Muito bem, então eu vou convidar a Márcia. Por favor, Márcia, a sua posição em relação... Pode, acho que Eu vou fazer só um primeirozinho, não parecia? Perguntei, todos. Então, só vou ler, para que vocês saibam aqui, que as demonstrações financeiras que compreendem o balanço patrimonial até 31 de dezembro de 24, né, fechado o exercício de 24, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CONAP em 31 de dezembro de 24, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e seus fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Conclui-se sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional, a evidência apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da administração, sendo certo que as contas foram examinadas com precisão e a zero dos responsáveis pela administração financeira da entidade e confiamos todos na correção, na administração da Ricardo Zerico chegando agora, já vai acabar de assinar também o parecer, que foi assinado por mim, que integra o Conselho Fiscal. Aqui vocês devem todos estar recebendo esse balanço pelo WhatsApp, todo mundo recebeu, né? Então vocês já verificam aí que uma das coisas apenas que é bom ser chamada a atenção, para que todos os associados fiquem atentos, que na verdade esse aqui é o de 24. Há o plano orçamentário para 25, que foi encaminhado para vocês, e atenção a déficit neste plano orçamentário, que é a coisa mais importante para a manutenção dessa associação, é a questão de equilibrar os custos. Né? Eles estão fazendo realmente milagre, aqui, com custos mais elevados, muita gente morreu esse ano, teve que muitas viagens a Brasília para resolver pessoalmente casos muito graves que estavam acontecendo aqui no CONAP, e há um déficit para 25 calculado de 135.132,28, esperemos que os deuses nos ajudem a resolver isso ao longo do ano. Pronto, está feito, é isso aí. Tá bom? Gasolina para você. Olha, uma coisa simples, foi só um introito que se fez, você já está mais do que acostumado a saber do que é de toda essa normativa. Então, nada mais do que isso a não ser a palavra da sua companheira de Márcia, em relação... Você quer algum documento, alguma coisa mais? Tudo bem? Tudo bem. Então, agora, depois da Márcia, eu acho que a nossa presidente vai querer dar as suas palavras. Obrigada a sua esposa por avisar que toda chegou. Liga para ele, Thiago. Não, liga sim, o Thiago liga para ela. Thiago liga. Isso é sintomático, porque é ficar sem ser localizado, boa coisa não vai fazer depois, tá? Bom, Por isso que eu vou lixo do meu. é muito bom na nossa reunião, que tem pouquinhas pessoas, mas estamos aqui na presença do Dr. Carlos Olímpio. Ontem, eu e a Cláudia fomos ver as atas antigas. Eu verifiquei em 1992 tem lá as assinaturas do Dr. Carlos Olímpio. Então, doutor, 92. Como você está velho, hein? Está nesse livro grosso aqui, ó. Esse livro grosso aqui tem letra de muita gente que hoje já não faz parte da CONAP. Assim, dá uma tristeza, porque assim, a gente conheceu Ina,
Paulo Forte. Então, são pessoas que também fez parte do nosso convite. E estamos felizes porque o doutor Carlos Olímpio ainda se encontra aqui nos ajudando, né? Isso é muito importante. Gente, eu gostaria de deixar, assim, vou falar pouco, não vou falar muito não, do nosso orçamento. Quem tem conferido as pastas hoje é eu e Cláudia. Nós temos levado isso aqui muito a sério. Nós conferimos a pasta, conferimos pelo computador, conferimos pelas notas, está tudo assinado, entendeu? A gente briga aqui por um centavo. Nós duas aqui estamos levando muito a sério, porque hoje nós não temos o auditor, né? Mas para passar as coisas para o doutor Carlos Olímpio e para a Márcia, quero que vocês fiquem tranquilos, que vocês não estão assinando nada fora do normal. Entendeu? A gente até aqui, eu vivo até com o perna do amigo, porque ele tem perna fina. E tanto que eu chamo ele para tirar dúvida, né? Mas, assim, nós temos trabalhado muito. Inclusive, quero agradecer que eu fiz a campanha aí da PLL, que tem nos ajudado, mas nós temos tido muito gasto. Vamos falar, no ano passado, nós tivemos 13 associados falecidos. Sendo que, assim, quando eu falo em 13, é pouco. É pouco, porque o nosso pessoal estão com uma idade aí, 87, 88, 90. Mas o que hoje nos preocupa, que não é o titular que está indo embora. Quem está indo embora são já as viúvas. E quando as viúvas vão embora, encerra o ciclo. Porque quando morre o anistiado, eu ainda luto para deixar a viúva, quero trazer ela para a CONAP. Mas no ano passado, nós tivemos a morte da Ina. A Ina nos deixou e era, vamos dizer, ela que era titular, já não ficou mais ninguém no lugar dela. Temos a dona Maria Nila, que também nos deixou no finalzinho do ano. Assim, que eu pude ver aqui, que eu vi, que eu me lembro, e a Norma. Essas três, pode ter mais aqui, né? Porque eu não sei. Essas três pessoas nos deixaram e não deixou mais ninguém para ficar no lugar dela. Então, a gente tem o nosso auxílio funeral. Eu procuro, gente, ir nos enterros. Como dizia o Wilson, né? Parecido Wilson, eu sou o quê? Carreteira. Eu procuro ir nos enterros. Esse ano nós perdemos a Mercedes Carrascal. Ela foi lá em Niterói no domingo. Quando eu soube, a Maria do Carmo, eu falei, Maria do Carmo, olha só me passa tudo direitinho, que eu vou lá. Edilene, você está lá? Eu vou. Era 10 horas, saí de casa às 7 horas da manhã. Fui lá para Niterói, fui lá no enterro, representando a CONAP. Os filhos dela ficaram super agradecidos, porque eu acho muito importante, eu não estou falando que ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, eu acho muito importante a presença de alguém da associação, porque, por exemplo, o Mercedes Carrascal fala da associação. Um monte de gente estava a Globo News, por causa do Ricardo Boechat. Era a mãe do Ricardo Boechat. Então, 93 anos. Então, quando eu chego lá, eu procuro que a família, e já falo, olha só, eu vim aqui para me solidarizar com vocês, eu sou lá, sou presidente da CONAP, e isso tem feito uma diferença. Eu só não vou quando eu for do estado, né? Mas aqui por aqui, pelo
Rio, eu tenho feito, né, meus esforços, eu tenho ido. É sábado, é domingo, é feriado. O motorista, Maria também vai. Maria não foi na Mercedes Carrascal. O motorista que me traz e me leva, quando eu ligo para ele no sábado, ele me diz assim, quem morreu? É assim, por causa que ele me traz assim, ele já sabe aonde vai ser o enterro, né? Aí eu falo assim para ele, caraca, tu agora tá fera, hein? Tá sempre... Mas então, eu sei que está difícil, eu tenho pessoas que reclamam que a gente está descontando da PLR, mas tem nos ajudado. O fator da gente estar descontando da PLR tem deixado a CONAP sobreviver, porque é muito gasto. A gente tem, assim, porque são coisas que aparecem. Por exemplo, quebrou um computador. Aí nós temos uma empresa que vem aqui. Ó, vai ter que trocar isso. É melhor você comprar um novo. Então, o que acontece? São coisas que vão aparecendo no dia a dia. Em 2023, nós pintamos a sala toda, fizemos aquela obra. Graças a Deus está tudo certinho, a gente está tentando manter as paredes limpas, a gente briga quando bota alguma coisa encostada, porque eu já vou até falar com vocês vão ficar sabendo de primeira, que a gente vai fazer uma reunião, eu pretendo fazer uma reunião até dezembro, mas essa tem que ser uma reunião bem preparada, com bastante tempo, porque nessa reunião eu não posso ter só isso aqui, não. É uma reunião que eu preciso alcançar o pessoal dos outros estados. Eu tenho que arranjar uma forma, como nós já fizemos para mudar o estatuto, para que eles votem. Hoje, a CONAP, ela funciona da seguinte forma. Nós viemos para cá todos os dias. Todos os dias. Tem semana que eu venho 4 dias. Tem semana que... Os meus dias são 2 dias. 3 dias fortes. Mas quando eu quero falar com ele, eu venho um dia a mais para poder encontrar com ele. Mas nós hoje temos salas que poderíamos diminuir. Mas ainda não é o momento. Porque aqui no prédio tem muitas salas para vender. Muita. 50%. Então, o que a gente precisa... O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma reunião. Eu vou colocar isso que eu estou falando aqui para vocês, para que essa reunião me dê o direito da gente fazer as coisas para poder vender e no momento certo, pode ir, e no momento certo, por exemplo, vamos que amanhã o mercado fique bom, mas eu não tenho autorização de ninguém para vender. Então, eu preciso ter essa autorização guardadinha, porque amanhã melhorou, a gente pretende vender aquelas salas a partir vamos dizer, as antigas, né? Ali da sala da Cláudia para lá. E ficarmos com isso daqui, da sala da Cláudia para cá. E eu acho que essas salas vai dar certo para a CONAP. A CONAP vai sobreviver, porque é muito gasto. Condomínio é caro, entendeu? Então, nós precisamos fazer o quê? Diminuir para a gente poder mantermos, porque eu fico muito triste quando eu escuto certos anistiados falar a CONAP vai acabar. Eu fico triste. Por que eu fico triste? Porque ainda tem muito, assim,
aos meus olhos, ainda tem muita gente. Quantos são hoje? 274. Muita política, né? Mas o dinheiro, as pessoas não veem que você luta. Você causa luta muito. Eu não posso, eu não recordo. Eu fico até assim, né? O orgulho que a gente bota um comunicadozinho lá no WhatsApp e as pessoas confiam no que a gente vai fazer, bota coraçãozinho, muito obrigado. Eu sei que esse ano foi um ano que eu nunca imaginei que os salários dessem esse problema de implantação como deu, porque o que acontece em 2023, né, Cláudia? Nós fomos para Brasília, nós sentamos com a coordenadora já esteve na CONAP 2 vezes, nós pagamos almoço, fomos almoçar. Tudo que essa coordenadora pede, a gente está sempre ali na mão. A Cláudia já fez resumo de todas as leis para dar para o menino lá no Tiago. Então, a gente tem um bom contato. E 2023, que seria o primeiro ano dela lá, a Folha não saiu com tanto erro como saiu agora. O ano passado a Folha saiu ok, saiu assim. Erros tem, gente, porque ninguém é perfeito. Não é só a CONAP, tem a Braspet, tem a Relute, tem a CPM, que é uma estatal imensa com 13 superintendências, os erros na folha de pagamento são todos corrigidos à mão. Então, é inacreditável isso. Tem sistemas aqui. Um monte de sistemas, vamos dar, eu ainda não, porque erra tudo. Esse ano foi um ano confuso. Primeiro, nós conseguimos fazer com que a Petrobras encaminhasse para o Ministério. Aí eu falei, graças a Deus, teve logo reunião, porque quando a Petrobras chama as entidades para reunião, ela só chama quando ela manda todos os documentos. Porque o que ela faz? Ela manda os documentos porque ela tem um prazer de botar lá. O número da carta foi esse, foi protocolado no dia tal, foi o ofício tal. Então, a gente tem tudo na mão para correr atrás. Só que esse ano as coisas foram tão certinhas que a gente não imaginava que os problemas... Eu assim falei, Cláudia, não vai sair em janeiro, vai sair em fevereiro. Aí em fevereiro não saiu, porque é o mês de janeiro, entra férias um, entra outro. Aí eu falava, eu sou um pouco cara de pau, a Cláudia fala que eu perturbo, mas eu ligo para o coordenador. Falei, e a folha que está aí nossa? Não vai dar esse mês, mas no mês que vem vai dar. Ela fala para mim. Só que, para nossa surpresa, esse ano, eles tiveram a capacidade, ninguém sabe, mas colocaram na folha da letra A letra C. Não, primeiro foi só os ônibus. Da letra A letra C. Gente, não existe isso. Aí já começou a bagunça. Eu fiquei revoltada, me deu vontade de falar que não era... Não, calma. Aí tá. Aí o mês que aí votaram, né? O próximo mês vai sair de todo mundo. Bom, tô lá em casa. Ai, gente, quando vai sair a prévia, eu também fico lá olhando, porque pela minha prévia, eu tenho uma noção da prévia de vocês. Estou lá na minha casa e nada de prévia. No domingo, 8 horas da noite, a digníssima aqui me liga e fala, abre a prévia que já saiu. Nossa, mas a prévia está muito boa. O salário saiu maravilhoso.
Não entendi. Falei assim, eu falei, que salário é esse? A gente já sabia, né? A gente já tinha feito os cálculos e a diferença era 8, 9, 10 mil, 11 mil, depende do salário. Eu peguei e falei, não, vou abrir a minha prévia. Quando eu abri a minha prévia, me deu vontade de chorar, porque uma porção, como eu abro e ela abriu, de associado, já havia visto na prévia que eles estavam recebendo dobrado. O que eles fizeram? Não é? Eles jogaram lá, por exemplo, quem recebe 40, que tinha que receber 8 mil, não, passou a receber 80. Eu falei não, estava feliz. Mas aí eu conversei com o meu filho, que trabalha lá em Brasília, ele é advogado profissional, ele falou, mãe, isso está errado. Aí eu fui, aí eu fiquei desesperada. Aí liguei para a Cláudia. Aí eu já liguei para a Cláudia, já liguei Maria, apaga porque tu tá feliz, fico triste. Aí no outro dia, ligamos para Brasília. Infelizmente, tudo que acontece na nossa vida hoje é o sistema, né? Ela falou que o sistema deu errado, aí começou a mexer, aí eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas, porque eu liguei, falei com a Cláudia várias vezes, eu tinha uma opinião, deixar todo mundo com aumento e tirar os atrasadinhos. A minha opinião foi, Cláudia, o tempo todo eu batia, Cláudia, pede para tirar. Vamos dar sugestão. Vamos deixar só o reajuste, porque já vinha com o aumento. E o atrasadinho, quem não recebeu até agora, recebe no outro mês. Teve associado que reclamou que eu poderia ter deixado receber, mas se nós recebermos, prejudicando. Porque ele ia receber tanto. Aí você pensa no seguinte, o que poderia ocorrer? A gente não sabe o que passa na cabeça deles, né? Eles poderiam deixar a gente um mês sem pagamento, podia. Ele poderia descontar parcelado, nós teríamos feito o quê? Um problema. Aí a Cláudia tem mais contato com a menina que faz a folha, que é a Daniela, ligou para ela. Aí eu já liguei para a Relute, para a STAP, já liguei para a Braspec, já falei o que eu pensava. Aí ela disse, né, mas você tem razão, mas eles vão aceitar. Bem, se todos vocês falarem, eles vão ter que aceitar. O que não pode é todo mundo receber dobrado. Eles reclamaram que a PLR foi um valor alto. Agora, já imaginou a folha dobrada? Mas nós conseguimos fazer com que eles tirassem o valor do atrasadinho, deixassem só o aumento. E, na realidade, nós estamos recebendo o atrasadinho esse mês. O atrasadinho saiu esse mês. Mas, eu ainda posso falar para vocês, porque eu fiquei com a Cláudia, eu nunca fiz tanta tabela. Eu fiz 1001 tabela, eu sei quem tem abate-teto, eu sei quantos meses tem de atrasadinho para receber. E eu e Cláudia discutindo, mandamos a tabela, fomos elogiados, que foi a melhor tabela que foi, mas ainda tem erro. Porque eles tinham que pagar 6 meses de atrasadinho. Um recebeu 6 meses, outro recebeu 7, outros não receberam nada. Aí a Arilda não recebeu aumento. E recebeu aumento, mas não recebeu atrasadinho. E o que acontece? É o que eu falo em toda reunião. A gente, por exemplo, eu tendo a senha, eu posso mostrar lá na minha sala. Eu faço com que Paula, Maria do Carmo, Tiago,
tirem o contra-cheque de todo mundo, calculam um por um para ver se está certo ou está errado. E a gente escreve e depois eu passo para a planilha. E a gente, tem muito associado que receberam 7 meses. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer com que a pessoa que está trabalhando nisso entenda que ela não entende. Aí fica assim difícil. A realidade, ela acaba de perguntar para a Cláudia. A Cláudia são 6 meses. Não, mas no meu dá 7. Ela esqueceu que se em fevereiro ela já deu um aumento, ela não pode contar fevereiro. Entendeu? Essa que foi a história. Nós estamos... Mas teve gente que recebeu um mês. Recebeu 2 meses. Não, ninguém. Nós estamos com uma viagem programada. Eu consegui ligar para... Primeira, é assim, é todo um trabalho. Eu queria ir lá para Brasília para sentar com a Elaine. A gente tem uns pensamentos, assim, cada um tem um pensamento, mas o meu pensamento que a coordenadora não está sabendo dessa situação. A coordenadora não sabe. Porque quem faz a folha é uma pessoa lá, Maripu. Ela que faz. Aí, a gente fica assim, opa, pode entrar. Bom dia. A gente está na preocupação, a gente fica melindrosa, porque eu queria chegar lá na reunião e falar assim, olha só, está tudo errado a folha. Fizeram a folha toda errada, mas eu estaria machucando a amiga da Cláudia. Porque ela é amiga da Cláudia. É assim, afinidade. Eu não a conheço, eu falo com ela, mas a Cláudia tem mais um desenrolo com ela. O meu desenrolo é com a coordenadora. Entendeu? Se a coordenadora ligou, me pediu uma opinião e perguntou assim para mim, essa sua opinião, olha bem, você acredita que as outras associações vão aceitar? Eu falei assim, anota aí, porque eu já estou ligando para as associações para todo mundo aceitar. Por quê? Eu tenho que ser maleável com ela. Aí eu fui e falei assim, quando ela me ligou, eu falei, aproveitando, nós estamos querendo ir nesse mês de abril aí para conversar com você. Temos umas coisinhas para fazer uns acertos, né? E já tem um tempo que a gente não se encontra. Eu já tirei o acordo coletivo da PLR quando saiu em janeiro. Falei, estou te mandando um acordo para você não levar um susto, porque o acordo coletivo desse ano ainda é maior do que o do ano passado. Só que do ano passado todo mundo levou um susto. Então, já estou te dando um acordo coletivo em janeiro, para você não levar susto, porque o mês que vem o pessoal da Ativa recebe a última parcela. Eu acho que no dia 2 de junho, eu já ouvi aí as meninas falar que a Petrobras quer fazer uma reunião com as entidades, porque aí é o tempo deles mandarem para Brasília e falar que já está lá, agora é culpa de Brasília. Aí vai haver essas reuniões, quer dizer, ela já não vai levar susto, ela falou, foi melhor assim, que eu já estou me preparando. Mas eu nem posso ligar para ela e dizer que nós estamos numa briga ainda, né? Nós estamos numa briga. A Petrobras, na semana passada, fez uma greve de um dia, todas as unidades, porque a Petrobras só quer pagar metade, não quer pagar integral. Então, houve uma greve, houve briga, houve tudo. Mas os grevistas, que são os diretores, os funcionários, eles conseguiram fazer com que
o pedido deles chegasse na chefia da Petrobras. Que eu ainda não tenho resposta, mas acredito que não deva mudar nada, tá? Não deva mudar nada, mas eles não querem pagar, gente. Então, essa parte a gente pula. Pula. É a pior. Mas a gente continua lutando, a gente continua correndo atrás. Dia 24, estamos indo para Brasília, no bate-volta. As passagens para Brasília estão muito caras, muito. Eu vou com a Cláudia, porque a gente precisa resolver, não é um assunto só de um anistiado. A gente tem vários. Tem anistiado que não recebeu aumento, tem anistiado que não foi aumentado, tem anistiado que está com um abatimento de abate-teto errado. E a gente, quando eu tenho a senha, é fácil. Eu tiro a senha de todo, eu tiro o GOV de todo mundo lá, os documentos e vejo. Eu estou numa briga com uma pensionista desde sábado. Já imaginou, sábado, 8 horas da manhã. Ela me ligou para falar que ela recebeu atrasado e a filha não. Falei, falei assim, você tem senha? A CONAP tem sua senha? Quem fez foi a Ana Paula. Falei, então eu vou falar com a Ana Paula. Mas eu vou te mandar o CPF e a senha. Mandou. Em vão. Porque quando eu entro no GOV, são 2 etapas. Quando eu entro, vai um número lá para o e-mail dela, que eu não consigo fazer. Não. Eu não consigo fazer com que a senha chegue para mim em menos. Hoje eu já liguei para ela. Eu falei para a Ana Paula. Hoje eu liguei para ela aqui da CONAP, porque eu pedi a Ana Paula. Aí eu falei, não, sabe quem tem que ligar? Sou eu. Ela ligou para minha casa 8 horas da manhã, liguei para ela, aí falei para ela, olha só, eu estou em frente ao computador, com a sua senha e com o seu CPF. Está me pedindo um código. Por favor, olha bem, entra no seu e-mail e me dá a senha. Ela me deu umas 4 senhas. Quando eu digito, a senha não entra. Falei, é melhor, sabe, você fazer o quê? Vem você e sua filha aqui conversar com a Ana Paula comigo. Porque eu vou perder o meu dia. Não vai conseguir. Mas na última reunião, eu tirei essa validação de 2 etapas dela, tá? Ela já saiu daqui sem a validação de 2 etapas. Chegou lá, ela colocou de novo. É porque nele chega uma mensagem, né? Pedindo. A Daria não ficou assim um tempo. A gente entrava nem porque ela queria. Ela apertava lá, ok, sem saber o que era. Então, esses são os nossos probleminhas que a gente vai a Brasília, vai levar. E tem outros problemas. Nós temos ainda algumas pensionistas que estão em INSS e que foram julgadas. Um já tinha até sido julgado e ia sair a portaria. Na hora de sair a portaria não saiu. E agora, desde o final do ano passado, né, Cláudia? Que nós fomos a Brasília, quando nós chegamos lá, até nos assustamos, porque foi batido o martelo que todos os anistiados que fossem passar pela comissão, o salário seria R$2.000. E teriam atrasado, né, Cláudia? Alguns para quem não recebia. Mas para quem recebia, já não teriam atrasado. E nós temos 3 casos assim. Mas está parado em legislação isso? Olha, A comissão. Nós ficamos desesperados, correndo atrás, eu ligando para Brasília, tentando marcar reunião com a mulher,
reunião foi cancelada. Falei, viu, não quis ficar comigo, não quis trabalhar comigo, ficou lá trabalhando com a Ana Maria. Então, são certas coisas que nós somos pegas de surpresa. É muito desgastante emocionalmente. Imagina a pessoa que teve o seu salário cortado, o desespero dela em cima de vocês. Aí, Não tem pra onde correr, vai correr pra quem? Ela ligava 3, 4 vezes. Claro, desespero. aí, o que aconteceu? O pessoal falava assim para mim, para a Cláudia, ó, vocês não precisam ficar preocupadas, porque não vão publicar essas portarias. Ó, se não publicar, sem efeito, né? Aí a Cláudia disse, olhando o Diário Oficial, eu falei, Cláudia, não vão publicar, não existe isso. E a gente já com o advogado lá em Brasília, com tudo no esquema. O advogado falou, saiu a portaria, entra na justiça. Aí, quando é sexta-feira, quando eu vou para casa, Cláudia me liga. Ai, amiga, saiu a portaria da Terezinha e saiu a portaria da Dona Rita, né? Eu falei, não quero acreditar. Ela saiu. E o que nós vamos fazer? Eu falei, vai ter que avisar a família, né? Saiu a portaria, dizendo que a pessoa vai receber 2.000, vamos avisar logo. Aí, Cláudia ficou aqui na Conap desesperada, olhou lá em casa pensando. Falei, gente, que maldade, né? E a gente não consegue fazer uma reunião com a presidente com a ministra, com a Macaé. Aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, na segunda, né, Cláudia? Na quarta, Aí a Cláudia estava toda nervosinha. E o que eu vou fazer? Pensando. A gente vai para Brasília, vamos tentar falar com alguém que está errado, que não pode, né? Aí no outro dia me entrou contato com os filhos, já falou com os filhos. Aí tá. Aí a Cláudia acaba de ligar para os filhos. Eu entrei lá no celular, nos interlocutores, portarias canceladas. Aí o Jorge me ligou. Amiga, você tem uma inspecionista que vocês me falaram que ela já saiu a portaria dela. Olha aí porque foi cancelada todas as portarias que a ministra assinou no dia 28 e assinou no dia tal. Alguém da conta dele já teve prejudicado, aí eles cancelaram tudo. Aí, o que eu fiz? A Cláudia é nervosa, né? A Cláudia é nervosa, né? Falei assim, ó, eu sou a pessoa que só trago boas notícias. Resultado, está em suspense, não sai portaria. Não tem portaria. Não, publicou. E ela Cancelou. Cancelou a publicação e mandou voltar para a comissão de justiça, porque ela disse que vai julgar de acordo com o que está na lei. Porque, ó, se eles julgarem, vamos ver. Entendeu, gente? Mas tem processo, uma pessoa que tem 3 decisões diferentes. Ela está desde o processo de 2003. Tem 3 decisões diferentes. Cada vez Então, por aí, vocês vão tirando assim, pensando. Eu falei para a Cláudia que eu fiquei com a parte pior da Conap. Porque agora as coisas que já são o fizinho. E esse fizinho, né, Fontes? Né? Esse fizinho é brabo. É brabo. Porque quando era todo mundo, era mais fácil. E hoje? Social. Hoje a situação é uma situação mais difícil. Mais difícil, entendeu? Mas a gente tem. Eu e Dileia tenho fé. Eu acredito que tudo vai dar certo. A gente chamou também, né? Que ele dá certo. Aí
o justiceiro. Aí eu digo pro Fontes, vai dar certo. Ele, eu não acredito. Isso não vai dar certo. Assim mesmo. Quem? Meu vice-presidente. Tem que ser otimista. Não pode. Ela, nesse ponto, ela é iluminada. Uma fonte Não, por causa que assim, ele já foi presidente há uma porção de tempo. Ele é o meu filho. Ele pegou no Mas governo. havia um movimento muito positivo em Brasília. Naquela época, né? Agora, quando eu Agora está alguma coisa Mas- complicada. Mas é assim, porque eu quero fazer umas loucuras. Eu quero fazer umas loucuras e as minhas loucuras não batem com os 85 deles. Vou fazer 60, mas as minhas loucuras, né, Mônica? Entendeu? Mas a gente se dá muito bem. A diretoria é uma diretoria que é unida. A gente nem tem, assim, condições de fazer reunião. Eu, realmente, quando eu quero alguma coisa da diretoria, tenho lá o WhatsApp e a gente comunica. Estamos pretendendo fazer isso. Nós nunca tivemos, assim, da diretoria, só uma coisa que aconteceu aí com uma diretora, que eu fiz que ela não aceitou. Até saiu da diretoria. Mas eu fiz, e o que eu fiz consciente. Na época, o Fonte não queria me apoiar, mas depois ele me apoiou. Ele viu a realidade. E a gente está vendo a realidade que não tem necessidade, não é verdade? Não tem necessidade. E, gente, vocês têm que estar preparados para uma coisa. Eu falo para vocês de coração. A CONAP vai ter que chegar uma época que ela vai ficar com pouquíssimos funcionários. Por quê? Amiga, não vai haver necessidade. Não vai haver necessidade. Eu ter esses 7 funcionários e a quantidade de associados. Eu não vou poder manter. Eu não vou ter salário todo que está por trás, que é o triplo. Eu não quero fazer isso. Eu devia vocês. É uma sucessão. Todo mundo está. É geral. É uma coisa assim que é chata. Porque assim, você é traíra. Você é amiga. Eu sou amiga de todos. Não é que eu sou traíra. É o momento em que pede para que aquilo seja feito. Entendeu? É a circunstância. Aí nessa hora que eu falo, né, doutora Gabriela? Eu fiquei com a pior parte, né? Mandar embora. Aí fica difícil. Sempre tem amar, né? Então, Hoje você resolve dar uma chave, tomar banho. mas eu assim. Ela está levando uma coisa que fez os bancos. Estão fechando. Não tem verdade. Não tem nada. O que você está passando, eu não sei sobre as coisas mais todas as minhas histórias, não, porque é um momento. Eu correi, o Fonte sabe muito bem disso, que a gente poderia colocar os nossos funcionários da trabalhadade. Homem ou homem, gente, dá certo? Dá. Só que tem umas coisas que não batem. Por exemplo, que é um documento, está na pasta. Tem associado que vem aqui. Eu gosto de entender, eu gosto de ver. Quando isso aqui fica movimentado, é muito bom. Chega um associado para tirar uma dúvida, entendeu? Então, a gente tem a necessidade de funcionar, né?
a gente funciona. Só que assim, Olha, tem um feriado prolongado, por exemplo, quinta-feira, quinta-feira é feriado. Sexta-feira eu não vou fazer com os meus funcionários nem aqui. Gastar luz, aí tu pensa, aí o que tu faz? Aí eu pego, dou o tablet para um, dou o telefone para outro, peço para levar o caderno para casa que tem a senha, e vamos trabalhar aquela sexta-feira, mas é só um dia. Entendeu? Então, dá certo. Mas eu preciso que todo mundo venha, que eu vejo aqui, um tem uma ideia, um tem outra ideia, e está dando certo. Mas na reunião das mulheres estava lotado que não tinha lugar para ficar. Foi É bacana, né? Foi, Márcia, deixa eu te falar uma coisa. Reunião de prestação de conta, todo mundo confia na Conab, graças a Deus. Nas funcionárias. Eu também. Vocês têm alguma coisa para falar? Só para ouvir, doutor Bonito, o senhor não sabe o bem que o senhor faz quando o senhor vem aqui. Eu sei que a situação é complicada, mas o senhor faz um bem. Ó, eu fico lembrando, toda tarde, quando o senhor saía do seu serviço lá, o senhor vinha aqui. Não é verdade? Hoje já é diferente. Agora nós temos um companheiro que ele pode vir mais dias aqui. Sério. Eu vou dar uma função para ele. Não, deixa ele. Vou dar uma função para ele. Tá? Mas, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês acham que a gente deve perguntar, procurar saber? Que a gente vai para Brasília dia 24, a gente anota lá, fazer a nossa. A Cláudia já começou lá, fazer o nosso esqueminha do que nós vamos falar. Entendeu? Tem muita coisa para resolver, associados que não têm pagamento. Eu vou falar que eu não concordo. Eu vou falar. Se eu não concordo, eu falo. Eu não concordo que você pague um e não pague os outros, não. Porque você paga 6 velhinhos de 80 e deixa 300 de 87. Entendeu? Então eu acho que se não for para um, nunca aconteceu isso, né, Cláudia? Nunca aconteceu isso. Então a gente tem umas propostas, né? Para levar. Tem alguma coisa errada lá, né? Mas a gente tem a proposta. A gente tem as propostas, mas não vai só a nossa associação para fazer as coisas certas. Vão as 4 associações beneficiadas. Já está todo mundo de passagem. Não. Da Petrobras mesmo. A Relute, São Paulo, Bahia e a de Caxias. Eu liguei para eles, perguntei se o horário era bom, se dava para todo mundo ir. Sabe por quê? Eu tenho uma dúvida. E eles têm outra. Tem gente deles lá também que não receberam. Eu vou poder falar de quem? Dos meus. Dos nossos aqui a gente pode bater. Mas o maior Não, nós somos os maiores. aqui pega a Bahia também? Pega tudo. Os sócios da CONAF, muitos são associados da Bahia. Mas eles não pedem para a Bahia fazer nada. O problema é que eles só pedem a CONAF. Né, Cláudia? Eles são sócios, mas a confiança deles estão aqui com a gente. Entendeu? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer para a Cláudia também para responder. O Fontes está para responder também. Não adianta me olhar, não. Não adianta me olhar, não. Agora a gente também que rezar. Agora a gente vamos ter. Eu acredito, eu tenho fé, que a PLL vai sair normal, sem nenhum problema.
minha. Vou descontar da PLL, porque a gente luta muito. A PLR a gente luta, gente, para vocês receberem. Então, vocês lá de convívio, a gente pode tirar um pouquinho da associação para manter a associação direitinho. Tem muitas pessoas que ainda não entendem. Nós saímos na reunião do ano passado, aí, primeiro dia, né? Eu que nem uma boba, né? Fui lá, só podia dar o valor de quem estava lá. Mas eu não levei papel nem nada. A ansiedade era tanta que eu olhei lá o valor, sentei e esqueci. Falei, calma, não sei mais o valor, o que vai acontecer? Aí eles fizeram uma outra reunião. Eu já fui com caneta, celular para bater foto. Aí, quando eu sentei assim do lado dele, aí eu comecei a perguntar. Mas aí não era o passageiro, né? Que é o responsável. Eu sentei perto dele, aí eu comecei falando, pô, como que tu chega isso aí? Como é que faz isso? Passa aqui, dá pra gente fazer o nosso. Aí ele começou a falar. Aí no fim, eu falei assim, posso te pedir uma coisa? Aí ele pede, me passa o valor aí do vice-presidente. Edneia, eu já falei. Só se tiver o quê? Uma procuração. Falei, esquece que a procuração está lá na CONAP, mas tem já. Aí, numa boa, assim, é um contato bom, entendeu? Ele foi, Tem que ir pessoalmente. Quando nós chegamos aqui na CONAP, eu já tinha o salário tudo atualizado. Falei, Cláudia, tu reza. Porque se eu achar o meu valor e o valor do Fontes, a gente vai achar o valor de todo mundo. Me não deu outra. Mas já sabia o valor de todo mundo. Então, tudo prontinho. Então é gratificante, entendeu? Eu já estou preparando já para saber a PL. Vai com Deus. Vai com Deus. Então, logo, já comprou passagem? Logo amanhã. Já. Aí para a semana não dá boa notícia. Não dá. Primeiro o pessoal da turma tem que receber. Olha só, o que a gente não entende, a Petrobras, ela paga em dezembro uma parte ela paga a metade do PLR. Mas aí eles vão fechar as contas. Quando eles fecham a conta, só vão pagar o restante em maio. Então, quando eles pagam em maio, é que eles vão poder liberar os valores do pessoal da Petrobras. Aí eles agora sabem que a gente está pressionando. Quando termina, pagou, já sai a tabela de todo mundo. Aí no mesmo dia que eles fazem, eles entram lá na internet do Ministério e já coloca, né, Cláudia? Aí 2, 3 dias depois eles marcam a reunião das associações, aí já dá. Mas a gente não consegue abrir nada, tá, gente? Porque é tudo muito sigiloso. A gente tem o número, tem tudo e não tem nada, porque não adianta. A única coisa Falar que foi para Brasília e eles ainda nem receberam. Chegou no protocolo, mas ainda não chegou no seu. Não chegou no seu. Diz, carta tal, protocolo tal. A gente pede, fala. Então eu gostaria que vocês entendessem a nossa situação. É uma situação difícil, mas a gente vai continuar lutando para levar a CONAP aí. Por mais, eu não digo que ela tem fim. Eu digo que ela ainda não é infinita, mas muito necessária. Mas ainda tem muita gente que precisa do trabalho da CONAP. Tem muita gente, muita. Muitas viúvas, tem filhos, tem anistiados. E nosso trabalho hoje é mais assistencial. Nós temos alguns associados internados, inclusive quem conhece o chefe, acabou de ligar falando que
o Xerxes. Quem viu o Xerxes está se despedindo de todo mundo, né? Então, assim, quem via, né, Fontes, ele vinha aqui, Era excelente. assinava, era diretor, chegava ali, e hoje a gente sabe que eu acho que ele já ultrapassou a tudo que a medicina tinha e provei. Entendeu? Para mim, coitado, ele está hoje só sofrendo, né? Muito sofrimento. Então, a gente... Chega um momento que você tem que torcer para que a pessoa se vá. Isso é a grande realidade. Certo? Esse negócio que não ia, não existe. Porque a pessoa está ali sofrendo. Você está torcendo que ela fique. Mas ela está sofrendo. Eu que quero para ela. Eu quero para os meus amigos. Não é verdade? Eu vi o irmão do Silas, o irmão do Sérgio, Silas, sofreu horrores com o problema de doença. Nós que conhecemos o Silas brigando pelo 13º salário, ele foi um dos caras, mentores, que fizeram a cabeça para que saísse o 13º salário. E a gente acompanhou toda a queda dele por uma doença horrorosa, mas uma coisa de doido. Até hoje já está gravado na minha cabeça o sofrimento. Então a gente não esquece. Um amigão, é meu irmão, meu amigo, como é o Sérgio. Então, negócio, a nossa turminha está assim. É normal, porque a idade está levando. Não adianta. Nós temos associados. Só que eles não ganham sofrer, só isso. Nós temos associados. O livro está com quanto? 92 ou 90? Já morreu com 93. 93. Então, exemplo clássico da nossa época. 93. Nós somos egressos de 1964. Eu fui mandado embora em 64. Nós temos uma galera com 93. Hein? 96, terminava, estaria com 96. Estaria muito bem se não fosse um maldito que atravessou no meio do caminho câncer fulminante. Mas também não sofreu. Mas é o que eu digo, é preferível que se vá sem sofrer. A vida é uma ilusão. Acabou, não bate com a ideia. Eu tinha para falar para você, de novo, e de velho, eu já falei. As coisas novas e as coisas velhas. Eu já falei. Se vocês quiserem perguntar e eu souber responder, eu estou aqui. Porque a nossa reunião é essa reunião com essa finalidade. Agora, eu vou fazer uma reunião, vocês já sabem. Quando eu falar, vou fazer uma reunião, vai ser uma reunião assim, bem detalhada, a gente vai ter que contratar uma empresa, né, Cláudia? Essa reunião para fazer, por exemplo, vocês não vão precisar vir aqui na Conac, vocês vão voltar online. A gente precisa fazer isso, que vocês já sabem, que é para a gente poder vendermos aquelas salas de lá. Eu vou fazer a assembleia para deixar as coisas adiantadas, porque isso é o que diz o estatuto, que tem que ter autorização da maior parte dos associados, então precisa. Aí a gente faz, deixa guardadinho e no momento certo a gente vai usar. Tudo bem? Tá bom? Todos satisfeitos? Sem mais perguntas? Então está encerrada a sessão. Obrigado pela presença. E acho que ela. Quer desejar uma boa tarde para todos. A recíproca é verdadeira. Então, minha gente, encerrada a sessão. Obrigado. Olívio,